Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. No ar mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Bem, estamos em ano eleitoral, claro, as discussões cada vez mais se estreitando, as negociações no bom sentido. E o vice? Quem é o vice? E a chapa de vereadores está pronta? A cota de mulheres também está pronta? Essas discussões estão aos 4 cantos da nossa região metropolitana da Baixada Santista. E vale lembrar, vai um recado aí para os nossos governantes e os pré-candidatos, que tenha que colocar dentro do seu plano de governo um plano também metropolitano. Um plano de governo aonde dentro do seu município possa se expandir o turismo metropolitano, que tenha uma preocupação na área da saúde metropolitana, que tenha cultura a nível metropolitano e por aí vai. Eu penso que essas discussões têm que fazer parte dos planos de governo de todos os pré-candidatos. Vai um recado a você, não aos pré-candidatos, mas a você, telespectador, eleitor, seja de qual município for aqui da nossa região metropolitana. Procure saber qual é o plano de governo do seu pré-candidato, para depois não se arrepender e dizer, mas eu não sabia, poxa vida, aí fica ruim, né, de cobrar depois. Estamos aqui hoje nos nossos estúdios e vamos bater um papo com o pré-candidato a prefeito do município de Guarujá pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Sidney Aranha, São Paulino. E aí, São Paulino, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Conexão Metropolitana é um programa muito assistido lá no Guarujá e um programa muito bacana de fazer. Muito bem. Aranha, eu já quero começar esse nosso bate-papo até na linha das pré-campanha eleitoral, que muito já está se discutindo, já estamos chegando aí quase nas datas das convenções, onde serão homologados os nomes, né, dos pré-candidatos hoje lá na frente, candidatos. E já saiu algumas pesquisas eleitorais aí, aqui na cidade de Santos, a semana retrasada, saiu do BOC News, né? Eu queria saber da sua opinião com relação a essas pesquisas antecipadas, se há algum tipo de influência, né, através dessas pesquisas na decisão do eleitor. Olha, primeiro que pesquisa é uma questão bastante nebulosa da gente discutir. Eu digo nebulosa porque recentemente o Congresso Nacional foi apresentado por um deputado do PPS um projeto de lei onde ele criminaliza a pesquisa fraudulenta. Ou seja, aquele instituto que divulgar uma pesquisa às vésperas da eleição e ao final da eleição aquele número não estiver dentro da margem de erro, o diretor, o responsável ali, né, pela pesquisa, o estatístico, pode responder um crime e a pena é de 1 a 3 anos. Esse projeto saiu na Folha de São Paulo, está sendo muito discutido. E, paralelamente a isso, as multas para as pesquisas fraudulentas saem de 50 mil a 100 mil reais para R$500 mil e R$1 milhão a multa. E se criou uma discussão muito grande, o IBOP, todos os institutos de pesquisa, evidentemente, fazem a sustentação da questão da liberdade de informação, da liberdade do jornalismo em si, fazem algumas considerações que me parecem muito pertinentes, que é o seguinte, e aí eu quero dizer isso para a gente chegar na resposta da sua pergunta, que isso não pode ser aplicado, quem fala isso, por exemplo, é o presidente do IBOP, que isso não pode ser aplicado porque o voto é definido nos últimos 15 dias que antecede a eleição. Essa é a defesa desses donos de institutos para que a lei não seja aplicada, sancionada ou prospere esse projeto de lei. Isso nos faz pensar 2 pontos fundamentais. Significa dizer, o que os institutos de pesquisa estão dizendo? Pesquisas agora nesse período, pesquisas de 1 ano antes da eleição, ou de 3 meses, ou de 4 meses, ou de 5 meses, não medem
intenção de votos. As pesquisas medem apenas e tão somente grau de conhecimento. Ou seja, quem é mais conhecido? Aqui em Santos é um exemplo. Né? Quem são os 3 candidatos mais conhecidos? Thelma de Souza, Paulo Alexandre e Beto Mansur. 3 deputados que têm história na política. E o candidato do Papa, secretário, desconhecido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas pesquisas não estão a indicar quem vai ganhar a eleição neste momento. Elas estão a indicar quem são mais conhecidos. E eu transporto isso para o Guarujá. Né? Todas as pesquisas que foram feitas pelo IPAT e por todos os outros institutos de pesquisa, colocam lá o Farid em primeiro lugar, Antonieta em segundo, o Valdir Tamburus num terceiro, bem lá embaixo, e ali, num terceiro ali, quase se ombreando, Valdir, eu e Suma. Valdir, Suma e eu. Ali. Agora, eu fico muito feliz pelo seguinte, se você pegar nível de conhecimento, Farid foi prefeito. Nível de conhecimento, Antonieta é atual prefeita. Nível de conhecimento, o Valdir foi prefeito e o Suma é vereador por 2 mandatos. E eu nunca exerci cargo eletivo. Significa dizer que a pesquisa nesse momento, e a gente falava aqui no início do programa, Milton, todo mundo que conhece política sabe que a pesquisa nesse momento ela tem que ter só um direcionamento. Você está em ascendente. Se você saiu de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5 e assim sucessivamente, significa que você está crescendo. Significa dizer que existe uma tendência muito forte que lá no final da campanha, o eleitorado, como os presidentes de institutos de pesquisa dizem, quando eles começarem a decidir, uma onda favorável àquele candidato que está crescendo. Não significa que aquele que saiu na frente termine na frente. Mas isso é uma questão de análise política. Mas a gente não pode deixar de observar, Milton, que nós tivemos erros históricos de pesquisas, sobretudo aqui na Baixada Santista. Né? Aliás, eu quero dizer que todo mundo conta em prosa e verso que o erro mais surpreendente da eleição, no que se concerne pesquisa, foi a eleição entre o Papa e a Thelma. Né? Acho que na primeira vez que o Papa se elegeu, onde a pesquisa dava que a Thelma ganhava, acho que com 10 pontos na frente, e o Papa acabou ganhando da Thelma. E como eu até entendo isso, como a gente vive numa região muito concentrada pelos poderes de Santos, que é a maior cidade da região, as pessoas esquecem fazer espraiar essa análise. Né? Na verdade, o maior erro de todos os tempos de pesquisa na Baixada Santista se deu no Guarujá, na eleição de 2004. Né? Não foi o erro da Thelma, porque o erro da Thelma foi um erro de 10 pontos. O erro do Guarujá foi um erro de 20 pontos. Em 2004, a eleição começou com o Farid na frente, aí no meio da eleição, o Vanderlei Maduro, que era o candidato do PV, candidato do Maurici, passou até o Farid. Aí o que acontece? Durante a eleição, o Vanderlei Maduro foi cassado, tiraram o registro de candidatura do Vanderlei Maduro, e o Nelson Fernandes, que era do PT, foi crescendo, e naquela oportunidade, às vésperas da eleição, o Instituto de Pesquisa, salvo o melhor juízo, o IBOP, deu que o Nelson perderia a eleição por 20 pontos. Farid colocaria 20 pontos em cima do Nelson. E aí acabou o Farid ganhando por apenas e tão somente 3,1 pontos. Quer dizer, o Instituto errou 3,1, o Instituto errou 17 pontos. 17 pontos. E isso prejudicou sobremaneira naquele momento a campanha do PT, a campanha do Partido dos Trabalhadores, e foi o maior erro histórico de todas as pesquisas. E temos outros, né? Quer lembrar o da Marta com o Covas? Quando a Marta disputou a primeira vez a Prefeitura de São Paulo? Não, o Governo do Estado de São Paulo. Isso. O Governo do Estado de São Paulo, a Marta, as pesquisas davam que a Marta não iria para o segundo turno, estava muito distante do Covas, e no final o Covas ganhou da Marta por 2 pontos, 3 pontos, foi um índice muito pequeno. Evidentemente que esse projeto que criminaliza isso, eu não sou a favor. Eu acho que a gente não resolve tudo nesse país por base de cadeia. A gente tem um exemplo, a gente sempre
tende a achar que nós vamos colocar, se aquela conduta passar a ser um crime, a gente vai resolver. Mas nós temos que rejuvenescer os controles, a possibilidade dos partidos políticos ter um maior controle sobre essas pesquisas. Existem muitas pesquisas e, sobretudo, agora fraudulentas. Agora fraudulentas. Você que está aí no Guarujá sabe disso. Tem uma onda de pesquisa no Guarujá por telefone. Uma onda de pesquisa no Guarujá por telefone. Que é pesquisa telemarketing? Telemarketing. Ó, se você que está no Guarujá sabe disso. Se você vota no Farid, toque 1. Se você na Antonieta, toque 2. Se você vota no Zezinho das Couves, toque 3. E aí, lá, como as pessoas não têm muita paciência de ficar com o telefone ouvido, cortam nomes, às vezes tiram o meu nome, às vezes tiram o nome de outro. Então, esse tipo de... Aí as pessoas pegam e dizem, olha, eu fiz uma pesquisa por telefone aqui, ó, está dizendo que o meu candidato está na frente. Eu acho que esse tipo de pesquisa tem que desaparecer. Essas enquetes que são feitas nas redes sociais não tem valor nenhum. Né? Aliás, é aquilo que nós falamos no início, nem as pesquisas feitas pelos grandes institutos de pesquisa, e aí o Alcindo da Tribuna pode falar isso, uma pessoa que conhece muito nisso, pesquisa nesse momento está a demonstrar grau de conhecimento do candidato e não a tendência do eleitorado. Porque quando você vai votar em quem? Aquele que é desconectado da política, que ainda não está no clima de eleição, ele lembra no primeiro nome que vem para frente. Sempre é ou um prefeito, ou um deputado, e assim sucessivamente. Não significa que essa pessoa vai ganhar a eleição. Muito bem, primeiro bloco, pelo que vocês perceberam, foi só sobre falar sobre pesquisa, né? É o ponto de vista, eu acho que é importante. Eu, vou ser sincero, eu posso até, alguns institutos de pesquisa podem até ficar bravos comigo, enfim. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Nós vivemos num país democrático e eu vou aqui expressar a minha opinião. Eu, Milton Gonçalves, particularmente, não acredito em pesquisa. Eu não acredito. Eu acho que é o corpo a corpo, eu acho que é você ir à luta, sabe? É projeto, a população, claro, ela está muito mais politizada, ela está muito mais querendo saber, conhecer dos seus pré-candidatos hoje. Então, eu particularmente, não desmerecendo nenhum instituto de pesquisa, longe, mas eu não acredito. Eu acho que ali é olho no olho, é gastar sola de sapato e ver, porque na reta final, como o Aranha acabou dizendo, 15 dias finais, né, Aranha? Não, não sou eu, mas sim, o presidente muita coisa pode mudar. O presidente do Ibope disse isso. Significa dizer que o presidente do Ibope só está referendando aquilo que nós estamos dizendo aqui. E o Guarujá é um exemplo disso. Todas as pesquisas na última eleição de 2008 dava o Farid vencedor da eleição. Vencedor da eleição. E vou dizer mais, a eleição era domingo, o Sérgio lembra disso, o querido amigo Sérgio, dono do DL. O DL deu uma pesquisa na quarta-feira, e a eleição domingo, que o Farid ganhava no primeiro turno. Olha aí. Quarta, quinta, sexta e domingo, a Antonieta virou e ganhou a eleição no primeiro turno. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com Sidney Aranha, pré-candidato a prefeito pelo PT, Partido dos Trabalhadores no Guarujá. Não sai daí. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234-4817. Sintramar. Que tal viver onde tudo é pertinho e mandar o estresse para bem longe? São Paulo Residencial. Perto da natureza, do conforto e da qualidade de vida. E com lazer completo, para você também ter tudo sem precisar sair de casa. Venha conhecer no José Menino, em Santos. São Paulo Residencial.
Viva perto de tudo que vale a pena. Na Rodoaro você economiza transportando suas entregas para mais de 70 cidades. Ligue 0800 777 9009 e conheça o inovador sistema Express Rodo Hoje. Sua entrega coletada e entregue no mesmo dia, com rapidez e segurança. Rodoaro transporta sonhos e compromissos. Ligue 0800 777 9009. 0800 777 9009. Gonzaga Hall, charmoso e espaçoso e ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos.